Opa! Ok. Como é que o senhor tá? Tudo bem? Boa noite, meu irmão. Tudo ótimo, graças a Deus. E o irmão, como vai? Continência ao Senhor? Opa, que isso? Faz isso comigo não. O senhor falou que o senhor é Não, neto neto, de militar, né? neto de militar de ex-combatente da FEB. Opa, aí Então, sim. a mamãe faleceu muito cedo. Eu fui para casa de minha avó e então toda a minha criação ela foi ali no Clube Militar, inclusive, né, no Jardim Uhum. Botânico, na sede Lagoa. E então, embora não pertença à caserna, o ethos militar está aqui dentro, né? Por enquanto, né? Que Então, eu sei que o senhor tem interesse em ir pro quadro de capelania, né? não, eu não Saiu? logrei êxito, e a idade. Ah, Eu já tem a questão tenho, da idade. faço 41 esse ano. Eu só Uhum. posso ser temporário da FAB, Uhum. é, o que eu estou em vista, né? E bom também que eu não Uhum. saio do Rio, então eu não preciso Sim, sair da igreja local. Eu tenho sim, implementado, né? Estou num processo de plantação de igreja e sim. eu entendo que Deus me quer nesse ministério a médio e longo prazo, né? Tenho E, entendido isso aqui. e é bem interessante que a Igreja Batista do Redentor, né? A igreja. O senhor pode até falar um pouquinho dela, onde Uhum. fica, mas Opa, é um privilégio para a gente ter uma igreja do gabarito da Igreja Batista Redentor, uma igreja batista reformada, que não é tão comum aqui no Rio de Janeiro, né? Então pode falar um pouquinho, tem um espaçozinho para o senhor falar aí para gente. tá bom. Na verdade, eu sou da equipe da Igreja Batista do Redentor, em Volta Redonda, nossa igreja, né? Ela fica em Volta Redonda, só que eu fui enviado por ela para Uhum, plantar uma congregação aqui no bairro de Vila Isabel, uhum. no município do Rio de Rio de Janeiro. Janeiro. Isso, próximo ao Maracanã, nos reuníamos e voltaremos a nos reunir na rua Visconde de Abaeté, número 16, às 10h30 da manhã. Não sabemos quando vamos retornar, ainda não houve uma decisão Decisão comum, né? unânime aqui, né? Sim. E o nosso público é um público de pessoas de idade, a idosos entre nós. Uhum. Então, apesar de sermos uma igreja em plantação, mas já temos um bom grupo de terceira idade e então acreditamos que não seria prudente no momento, né? Uhum. Ansiamos, mas ainda queremos esperar um pouco. Nós somos uma igreja batista de confissão reformada. Nós aderimos à Confissão de Fé Batista de 1689, que foi a escrita sob influência da Confissão de Fé de Westminster, que é o símbolo aí confessional da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a Declaração de Savoy, que é a confissão de fé dos congregacionais. Uhum. Então, somos uma versão batista da Westminster e da Savoy. Né? Que Então, interessante. uma igreja batista confessional. Somos a primeira do município, ok? Uhum. Institucionalmente falando. Não do Estado. A primeira fica em Campos do Goitacazes, né? E Uhum. a Volta Redonda. Que interessante, hein, pastor? Poxa, vai ser um privilégio conhecer vocês aí quando essa pandemia terminar. A gente está ansiando por esse tempo, como o senhor bem falou. Bom, pastor Juan Uma honra. dispensa comentários, né? Ele é professor lá no Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Tive a honra de fazer algumas matérias lá com ele. Ele também foi professor lá no Martin Butz, foi tutor, tutor ainda lá Uhum. no CFL, né? No curso de formação, curso de liderança. Enfim, ele Perfeito. tá fazendo. Acho que o senhor tem mestrado lá pelo Martin Butz também, né? O senhor está Tem. fazendo outro agora. Enfim, é uma pessoa que dispensa comentários, tem um gabarito
fantástico, é um cara que eu admiro muito e vai ser um privilégio conversar esse tempinho com o senhor aqui. Mas vamos lá que o tempo Honra é minha. curto e o assunto é longo, né? Vamos nós. Pastor, a gente está falando aqui hoje sobre catequese, se é coisa de cristão ou não. Para introduzir esse nosso assunto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da tradição, né? Qual a importância da tradição para nós protestantes? Porque muita gente fala assim, não, esse negócio de tradição é coisa de católico, porque eu sou só da Escritura. Ou seja, eu só fico com aquilo que a Escritura diz. Mas tem uma distinção que o senhor vai falar aí sobre a ideia de só da Escritura para nu da Escritura, né? Será que o só da Escritura, ele rechaça toda a tradição? Como é que o senhor enxerga isso? Ok, na verdade, vamos para o sola escritura. Somente a Escritura, a autoridade final, né? Segunda Tessalonicenses 2, verso 15. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Então, a expressão aqui no grego, né, aqui com o grego na mão, é a paradoseis, vem de paradoses, né, que quer dizer exatamente tradição, a tradição no sentido da doutrina dos apóstolos, ok? Então, você tem a Escritura, eu estou fazendo aqui uma breve exegese do texto, né? Sim. Falando da tradição, a paradoses, ou seja, a ideia de um bastão que vai, tipo naquela corrida de atletismo, né? E aí a corrida de bastão, revezamento, né? E você corre com o bastão e você passa o bastão para alguém que está aguardando. Então, a doutrina dos apóstolos, que é sintetizada no credo apostólico, ela tem sido passada de geração em geração. E nós estamos correndo com esse bastão, estamos correndo para passar o bastão a uma próxima geração. Então, você tem a Bíblia, isso também está no livro de Atos, né? Essa paradoses ou paradoseis, aqui, esse bastão que vem sendo entregue, né? Foi passado e foi entregue para a nossa geração e nós estamos correndo, e se Jesus Cristo não voltar, então nós passaremos esse bastão a uma outra geração. Então, a questão da relação entre sola escritura e tradição é que, para nós evangélicos e reformados, daqui a pouco eu explico o que é isso, mas a tradição ela não é equiparada às escrituras. Para a Igreja de Roma, aquilo que é falado, sobretudo pelo Pontífice, né, o Papa ex cátedra, é equiparado, porque a questão da sucessão apostólica, né, nós não estamos defendendo alguém, um sucessor dos apóstolos, nós defendemos que a Escritura ela nos foi legada pelos apóstolos, ok? E o que vem na questão da sucessão é a confissão, não o pontifício, né? Mas aquilo que é falado pelo pontífice é equiparado à tradição, ou seja, o Papa, como um sucessor dos apóstolos, aquilo que é falado ex cátedra, é equiparado às escrituras sagradas. Nós, evangélicos e reformados, nós trabalhamos com uma diferença. A escritura, ela é a norma normata, ou seja, ela é a norma que rege, ela é a regra que rege. Enquanto as confissões, elas são a norma normata, ou seja, a norma regida. Um autor chamado Philip Schaff, de História da Igreja, no livro que seria traduzido como Credo da Cristandade, ele vai dizer o seguinte: Deus se revela ao homem, a Escritura é a revelação de Deus ao homem, o credo é a resposta do homem a Deus. Então, a partir do século XIX, o movimento fundamentalista, que foi um movimento bom, que começou reagindo ao liberalismo teológico, ou modernismo teológico, mas que na década de 30, 40 se perdeu um pouco do século passado, esse movimento fala, não, só a Bíblia sem credo, ou só Cristo sem credo. Mas o que é a Bíblia? Ela é inspirada? Ela é inerrante? Quem é Jesus?
Ele é homem, ele é Deus, ele é uma pessoa com duas naturezas, então aí já temos o credo. E a tarefa credal, ela é bíblica. Isso Carl Trueman vai dizer no seu livro Imperativo Confessional. Não tenho ele aqui em mãos, porque eu tenho o meu em e-book, mas ele vai dizer que, na verdade, todos têm um credo, seja consciente ou inconsciente, seja explicitamente ou implicitamente. E o que você falou, a questão da nuda escritura, não é um termo clássico na cristandade, mas é um termo resgatado por um professor do Martin Butzer chamado Gilson Santos, que é da área de poimênica, pregação expositiva também, né? Pregação expositiva, aconselhamento, pastoral, teologia pastoral, é o professor da área pastoral do Martin Butzer. O professor Gilson, a Franklin também trabalha isso nesse livro, Pilares da Fé. Ele também trabalha esse conceito que o nu da escritura quer dizer a escritura desacompanhada. Sozinha, né? Ou seja, a escritura sozinha, perfeito. O sola scriptura quer dizer que a Bíblia é a autoridade final, mas ela não é exaustiva. Ou seja, se eu tenho vocação para ser médico, eu não vou estudar só a Bíblia no curso de medicina, ou vou usar o senhor como exemplo. O senhor, em sua vocação militar, não estudou no seu curso só a Bíblia, ou no seu bacharelato em música, na UFRJ, o senhor não estudou ali só a Bíblia, o senhor estudou teoria musical. Como também o senhor estudou sobre defesa, sobre estratégia, sobre hierarquia e disciplina, que é o Código Militar, que tem suas origens lá em Roma, Esparta e etc. Não é pecado, não é errado estudar o saber humano, né? Então, a escritura ela não é exaustiva. Então, alguns vão dizer que para só estudar a Bíblia e rejeitar a tradição cristã. Tem esse livrinho que eu gosto muito, que é o Tradição Apostólica, de Hipólito de Roma, e é claro que a gente estuda a patrística criticamente, no sentido de tê-los submisso às escrituras, mas ele fala aqui no sentido colocar aqui na página, deixa eu só achar, estava marcado. Não, e desmarquei, né? Mas eu quero ler literalmente aqui, a fim de facilitar uma leitura mais atenta aos assuntos, muitos detalhes poderão passar despercebido ao leitor que percorresse a tradição, sem ligar as diferentes referências à mesma matéria. Então, ele ali está preocupado com a organização da igreja, não é que a gente vai concordar com tudo, mas a ideia é de você se apoiar na tradição como um auxílio hermenêutico e exegético, ou seja, aqui eu vou encerrar a primeira pergunta, no sentido de que nós não interpretamos a Bíblia sozinho. Eu não descobri a pólvora, eu não descobri nada na Escritura, ainda que Deus fale a ela pessoalmente a mim, a minha pessoa, mas a Bíblia é interpretada em comunidade. E a Bíblia é interpretada pela tradição também. Então eu posso recorrer à tradição para me auxiliar na interpretação e no estudo diligente das Escrituras Sagradas. Ou seja, às vezes, o discurso só a Bíblia, sem tradição, ele pode parecer piedoso ou respeitoso à autoridade das Escrituras, mas o meu ponto aqui é pastoral, no sentido de que, às vezes, uma pessoa ela pode dizer só a Escritura sem tradição, no intuito de ela detém a interpretação correta, e ela detém a palavra máxima. Sou até arrogante, né? Sou até arrogante. Arrogante. Então, admitir que, não, eu não vou descobrir algo que
Atanásio, Agostinho, Lutero, Calvino, Anselmo, os movimentos modernos, morávios, wesleyanos, puritanos, e os teólogos da modernidade, eu não vou descobrir nada que eles já não tenham escrito ou dito, né? Entendi. Então, e o que você pergunta também sobre a confessionalidade para uma comunidade local. Novamente, Carl Trueman, ele vai dizer que nós somos confessionais, quer admitamos ou não. Nós somos confessionais explícita e conscientemente ou implícita e inconscientemente. A pergunta é, que confissão nós aderimos? Sim. Inventamos algo novo ou vamos agarrar e subir no ombro dos gigantes e assim então confessar uma fé que ela tem um lastro histórico, né? Essa para mim que é a questão. Isso é interessante porque nos dá um porto seguro, né? A tradição era como se fosse uma boa solidez, né? Onde a gente pode colocar os nossos pés e conseguir caminhar de forma segura. O senhor falou da questão da pregação, tem até aquela passagem de Paulo ensinando a Timóteo, né? Ele fala o seguinte, ó, você prega o quê? Qualquer coisa? Não, pregue a palavra. Então a autoridade, a legitimidade que o ministro de Deus tem é para pregar as Sagradas Escrituras, né? Fora disso, ele não tem nenhuma legalidade. Daria para o senhor, por exemplo, sem esse princípio de chegar na igreja e pregar aquilo que o senhor quisesse. Mas a confissão, ela nos dá essa jurisdição, né? Eu só posso fazer até onde me é deixado, enfim, aonde eu posso, aonde meus pés realmente podem alcançar, né? Fora disso, viraria uma bagunça e cada um fará. Exatamente. Antes da próxima pergunta, um pastor presbiteriano, Emílio Garófalo Neto, acho, Sim. ele escreveu no prefácio do livro do Trueman que a confissão de fé não é uma camisa de força, mas ela é um tanque cheio, um combustível para a missão da igreja de proclamar o evangelho, de fazer discípulos, e a ideia da confissão é ser uma interpretação segura das escrituras, no sentido de que eu confio nas escrituras totalmente, uma interpretação de aceitação, acolhimento e amor ao texto, mas eu posso errar na minha interpretação. Sim. A escritura é inerrante, eu não sou. Então, será que eu estou entendendo esse texto dentro do seu contexto? O texto está dizendo que eu estou entendendo o que o texto está dizendo, então eu recorro à confissão. Perfeito, pastor. Perfeito. Como um parâmetro hermenêutico seguro. Isso dá muita base para a gente agora caminhar seguramente naquilo que a gente vai chegar ao ponto, que é a ideia da catequese, né? Eu queria que o senhor, primeiro, definisse essa ideia de catequese, porque muita gente se perdeu o termo, né? E a gente acaba confundindo catequizar com discipular, enfim, ou com novo convertido, classe novo convertido com catequese, vira uma bagunça só. O que seria catequese? O que é catequizar alguém, pastor? Primeiro, a catequese é um imperativo bíblico, né? A própria catequese é um termo bíblico. Deixa eu estou aqui contando com o apoio do meu material, para não cair na imprecisão, mas estou até aqui com a minha dissertação de mestrado, para definir o que significa a catequese, né? Mas, se você abrir em Lucas, capítulo 1, verso 4... me perdoe, aqui eu vou ler no original. Quem pode. Não, você está aprendendo com os melhores. Eu não tive esse privilégio. Né? Eu não tive. Quer dizer, tive no mestrado. Né? No mestrado eu tive. Inclusive, mas você tá aí, que é professor da casa lá também, professor lá do Martin Bush. Nosso capelão. Opa! Né? Inclusive, tem uma live com ele aqui muito boa sobre Salmo, que é fantástico. Muito gente boa. O trabalho dele aí, tive o privilégio de orientar fortíssimo sobre aconselhamento, né? É uma área que a gente precisa também aprender muito aí, a conversar muito, né? A questão aí do diálogo com a filosofia existencialista, e Kierkegaard, né? Zoran Kierkegaard, isso pastor Ender fez muito bem. Mas a Lucas 1,4, a carioca falando aqui, Coinê, vou enrolar a língua,
mas a ina epigos peri on catequetes logon ten asphalion. O grego aqui, catequetes, alguma coisa assim. Na versão em português, a ideia aqui é conservar a verdade em que foste instruído. Então, onde está na Bíblia instruído, aqui, catequetes, né? Gálatas, capítulo de número Gálatas 6, mas Gálatas 6, verso 6, que numa tradução aquele que instrui, participe das coisas, aquele que é instruído, participe das coisas boas daquele que o instrui. Conomeito de o catecúmenos, ton logon, tu catexonter en pazes agatóis. Então, de novo, catecúmenos, instruído. Não é que o termo aqui fazendo exegese está dizendo o uso de catecismo, não. Mas, basicamente, então, definindo catequese, o fenômeno catequético está na Bíblia. Mateus é um evangelho focado na didaquê de Jesus, no ensino. Então, Mateus é um imperativo catequético. Você tem catequese e confissões de fé na própria Escritura, o Shema, em Deuteronômio 6, né, verso 4 a 6, como também outros textos de Deuteronômio. Esdras, né, no capítulo 7, fala que o prazer dele é ensinar a lei do Senhor. Neemias, capítulo 8, Esdras vai para um púlpito, o sacerdote, vai fazer uma exposição da revelação bíblica daquele tempo, né, a Torá, e no tempo de pós-exílio, o retorno de Israel, me perdoe aqui a rapidez, a gente tem a limitação do tempo. Então, à medida que Esdras, na questão ali do contexto da reconstrução do Muro de Jerusalém, Esdras está expondo a revelação, levitas, a tribo sacerdotal, eles vão até o povo, no meio do povo na festa, e vão aplicando a revelação na vida do povo, ou seja, catequizando, né? Então, na Bíblia, há o fenômeno catequético. Catequese, definindo o conceito, catequese é instrução na fé, ok? Instrução na fé. Isso seria a catequese. A discipulado, você perguntou aqui que muita gente confunde com discipulado. O que é discipulado? Discipulado, Dietrich Bonhoeffer, né, trabalha discipulado como Nachfolge no alemão, o segmento, o ato de seguir a Jesus, mas no evangelicalismo ficou a pecha de ajudar alguém a seguir a Jesus, a definição do pastor Mark Dever. Jonas Madureira trabalha isso num livrinho da Editora Fiel chamado Custo do Discipulado. O discipulado é tanto o ato de seguir a Cristo como o ato de ajudar pessoas a seguir a Jesus. Tem uma conotação mais de koinonia, de relacionamento, de comunhão entre irmãos que mutuamente se encorajam no segmento. A seguir a Jesus, pensando ali em Thomas A. Kempis, né? o imitação de Cristo, ok? A catequese é a instrução na fé, é ensinar a doutrina, ensinar a amar a Deus, os afetos, e ensinar o dever cristão, no sentido da ética, da direção cristã, no quesito dos mandamentos. E aí há uma divergência na questão das tradições cristãs, no respeito da ordem, ok? Mas, basicamente, o que seria catequizar alguém? Instruir a pessoa na fé cristã. Na Igreja Antiga, e aqui a dissertação do Martin Butzer, que vocês, alunos, têm acesso na biblioteca, tá? A dissertação de mestrado aqui no Martin Butzer.
iniciação cristã na Igreja Antiga, o desenvolvimento do catecumenato entre os séculos II a V, da Didaquê a Agostinho de Hipona. Eu não consigo abranger tudo, não trabalhei o debaptismo do Tertuliano, não trabalhei a peregrina Getéria, não trabalhei catequese mistagógica de Cirilo de Jerusalém. Eu cito isso aqui por questão de tempo e espaço, mas eu trabalho Didaquê, a demonstração apostólica Epidex de Irineu de Lyon, não trabalhei o Hipólito de Roma, trabalhei Gregório de Nissa, Ambrósio, a catequese mistagógica de Ambrósio, e trabalhei a Agostinho, mas não trabalhei o Inquiridium, porque a Paulus acho que ainda não havia lançado. Trabalhei só o catequeses ou catequizantes rúdibus, né? Alguma coisa assim no sentido da catequese aos não cristãos. Mas trabalhei a catequese em Agostinho de Hipona. Na Igreja Antiga, a catequese ela é para a integridade doutrinal, como também a disciplina. Então você tem a Didaquê, que fala de liturgia, de batismo, da lide com o falso profeta, o herege, né? E uma exortação também na questão da perseguição da igreja. Então, a catequese ela é uma prática da Igreja Antiga. Alguns catecúmenos ficavam 3 anos, vinham do gnosticismo, do paganismo, ok? E ficavam sendo catequizados 3 anos, para depois passarem pelo batismo, alguns até batizados 3 vezes, né? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, eram imersos 3 vezes. Alguns, ali no contexto oriental dos pais capadócios, né? Devo esse insight ao padre. Estou citando um padre aqui, né? Não me taque em pedra, mas o doutor André Rodrigues, catedrático aí da PUC, especialista em Justino Marte, né? Esse insight num diálogo com ele, de que no campo dos pais capadócios, ali, o cristianismo oriental, a pessoa ela ficava uma vida toda sendo catequizada. Ela só era batizada se ela estivesse pronta a dar a vida por Cristo. Olha que interessante. Interessante, né? Então, muito. Então, a catequese é uma prática antiga. E aí vem uma questão. O que é catequizar alguém? Você perguntou aqui. Acho que tem a ver com a outra pergunta que eu vou deixar você fazer ela. Mas catequizar alguém é instruir, né, na fé cristã. Uhum. Você pode ter isso como uma sucessão de... A pessoa está sempre catequizada, sendo catequizada, no caso, né? Até o serviço do pastor... A vida toda. A instrução do pastor é um serviço de catequizar, né? Perfeito. Isso é interessante. Isso é interessante. Isso. O que nós, pastores, fazemos quando não estamos no púlpito domingo? Richard Baxter, o pastor aprovado. Sim. Proatividade. Catequizar o rebanho. Que não vem de Baxter. Isso é antigo. Lutero fala sobre isso, mas daqui a pouco eu entro nessa questão. O pastor, até está falando aí sobre a questão de ensinar os catecismos com uma linguagem acessível aos ouvintes, a Caroline está falando isso, e é um ponto interessante, porque o senhor poderia falar, o senhor até citou algumas coisas, mas sobre o intuito que esses catecismos surgiram, no caso, os mais famosos, até o breve Catecismo de Westminster, ou falar até do Heidelberg, enfim, desse catecismo, o senhor sabe dizer qual foi o intuito dele, quais eram os objetivos? O senhor já falou que é alguma coisa relacionada ao ensino, mas tem algumas coisas mais específicas, né? Lutero, quando ele escreve o Catecismo Menor, em 1529, na verdade, Lutero já vem falando de catecismo desde 1520. Uma protocatequese nas obras selecionadas de Lutero, deixa eu pegá-la aqui, que inclusive está em promoção, ok? Pela editora Concórdia, tá? A coleção toda, 6 vezes, momento propaganda aqui, 6 vezes de R$ 141 no cartão. 13 volumes. Eu estou com o volume 7 na mão, ok? Que é o volume do Catecumenato, são as obras de 1528 e 29. Mas no volume 2, Lutero já faz uma breve exposição dos 10 mandamentos, do credo e do Pai Nosso. Lutero põe os mandamentos na frente, questão de lei e evangelho em Lutero.
né? Então Lutero enfatiza a lei para dizer que há um problema, tá? Lutero não põe a lei no final, Lutero segue a tradição ocidental, Agostinho já segue a oriental. Credo, Pai Nosso e Mandamentos. E os catecismos da Reforma Reformada, a Reforma continental, segue a linha agostiniana, enquanto Lutero, que chamamos de Reforma Evangélica, porque a gente não atribui a reforma ao homem, né? Ainda que Lutero tenha sido líder. Então eu gosto de falar de Reforma Evangélica alemã ou Reforma Evangélica escandinava, né? Mas o Catecismo Menor, estou com ele aqui, então a ideia de Lutero, ele faz uma visita à Saxônia, entre Alemanha e Polônia, e os pastores não sabiam nada de doutrina, nada. E a novela ali, a Reforma Alemã, a Igreja Evangélica, né? Então Lutero trabalha a ideia do Pai Nosso, Credo, os 10 Mandamentos, de uma forma bem direta, né? Para que a ideia de Lutero é ensinar o povo a viver pela fé, a ênfase na justificação pela fé. E Lutero, a ideia do catecismo é resumir a Escritura. Tanto é que a segunda geração luterana chama de a Bíblia dos leigos, né? Interessante. A ideia de que o pai de família ensinasse seu filho, de que os pastores ensinassem as congregações. Ainda que o catecismo maior tenha sido focado nos pastores, até para uso no púlpito, pregação, mas Lutero, embora um doutor em teologia e um catedrático nas artes liberais e na escritura sagrada, Lutero dizia que ele era um eterno aluno do catecismo. Então Lutero colocava pela casa, colocava na sua caneca de cerveja, a minha é chá, né, pelo amor de Deus, mas como bom alemão, sua caneca de cerveja, e aí colocava, né, a lei, né, a Gazette, Van Inder, né, lá o Pai Nosso e a lei, o Credo, né, Glauben e Van Inder, né, alguma coisa assim, a lei, o Credo e o Pai Nosso. E ele colocava na sua caneca de cerveja, né? Então, isso, ele se via como eterno aluno do catecismo. A ideia de Lutero era exatamente a instruir o povo de Deus, né? Uhum. E o breve catecismo ele é muito direto. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, os 10 mandamentos. Como chefe de família, deve ensiná-los com simplicidade à sua casa. Não terás outros deuses. O que significa isso? Resposta: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Então ele começa pela lei, né? Porque a ideia é que o cristão ele não consegue cumprir a lei, então ele precisa da graça e do evangelho para, né, e depois o fruto do Espírito, a ideia do terceiro uso da lei para que ele viva a vida cristã. Ainda que haja uma diferença entre a reforma evangélica e a reformada, né, na questão do terceiro uso da lei. Mas a minha ideia aqui é mostrar como Lutero ele falava para as crianças, até na palestra do Franklin, se colocar catequese como renovação da igreja no YouTube, numa conferência fiel, ele mostra um vídeo de um filme de Lutero, acho que de 53 ou 63, se não me engano, do século passado, em preto e branco, em que ele fala, e aí Lutero está catequizando as crianças, né? E ele chega lá, os confirmandos, né, foram batizados na infância e precisam confirmar a fé, e o Lutero fala, pergunta tal, e aí o menino fala de cor, Lutero, não, eu escrevi o catecismo, eu sei o que está lá, eu quero que você explique conforme as suas próprias palavras o que você entendeu. Tá no final da palestra, o Franklin passa o nosso diretor, né,
Ele passa o cenário desse filme. Então, a ideia é instrução, é ensino, né? É ensinar a Bíblia. A ideia de Lutero, a catequese para Lutero, não é meramente só ensinar um conteúdo intelectual, mas é levar a escritura ao coração. Esse é o intuito de Lutero. Ele não é um escolástico, né? Ele não está propondo uma dogmática. Ele quer que a Bíblia entre no coração do ouvinte. Né? A ideia luterana do catecúmeno ser um grande ouvido, né? E a ideia é levar a escritura, levar a fé pelo ouvido para que atinja o coração. Interessante que isso também surge... Esse é Lutero. E você pega, por exemplo, o Breve Catecismo de Westminster, ele vai ter uma conotação, uma ideia muito de prática também, né? De como que você deve viver uma vida de acordo com a lei de Deus ou com a Sagrada Escritura. Então você vai ter situações ali muito da prática, de como é a nossa resposta à fé, aquilo que nós fomos expostos, e põe isso de uma maneira muito simples, né? Você tem o Breve Catecismo, você tem até o Catecismo maior, que é um pouco mais exposto, enfim. Mas ele também tem uma intenção interessante de ensinar crianças, né? Hoje a gente tem essa ideia de que crianças precisam ser ensinadas só com desenho, pintura, essas coisas, mas nessa época aí não tinha esse negócio não, né? E até hoje, né? Muitas igrejas reformadas, eu até vi uma ideia lá do Tiago Cavaco, né? O filho dele, Tiago Cavaco. O filho dele, muito pequeno, recitando o catecismo inteiro, assim, várias perguntas. Eu fiquei bobo, eu falei, nossa. Então, um bom artifício, né, para ensinar crianças também. Sim, perfeito. A Assembleia de Westminster, né, a Assembleia puritana, no século XVII, ela tem como esse objetivo, porque o livro que eu citei do Franklin, o Pilares da Fé, ele vai falar que a época da Reforma foi uma época de eclosão de confissões de fé e de resgate da arte antiga da catequese. Então, Calvino, em 1537, ele escreveu Instrução na Fé para a Igreja de Genebra. E depois, acho que em 1545, ele revisa esse conteúdo. Ele tinha em português, não sei se tem mais, acho que esgotou, não era uma editora das mais conhecidas, eu não consegui encontrar. Tem esse livro aqui também, tá? Que é A Glória da Graça de Deus, que é um livro multiautoral, da editora Fiel, editado por Franklin. O capítulo 19 é o meu capítulo, o título dele, O Ministério Pastoral e a Catequese nas Igrejas Confessionais. A primeira parte eu faço um panorama histórico do surgimento de credos confissões e catecismos na Reforma, tanto a Reforma alemã como a continental, como a anglo-saxã, né? Ali, sobretudo os escoceses, que aí veio a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maior e menor, né? O maior para uma instrução pública, né? E o menor para ser utilizado ou com crianças ou com neófitos, né? Com pessoas que estão começando na fé. E aí, nisso, tem aquela questão, catequese é coisa de católico? Não, né? O nome catecismo, ele surgiu com Lutero. Há uma protocatequese em 1520, como eu falei. Em 1525, eu até documentei no meu capítulo que o primeiro catecismo com esse nome, ele é de 1528, por um pedagogo, um ex-professor escolar, posteriormente aluno de Lutero e pastor da Reforma Alemã, o Andreas Altheimer, e ele escreve em 1528 um catecismo para crianças. Só que em 1525, pesquisando aqui nas obras de Lutero e na Fórmula de Concórdia, estou fazendo uma especialização em Reforma Alemã,
na Fórmula de Concórdia, né? Os luteranos confessionais não brincam em serviço. Né? O livro de Concórdia. Isso aqui é feijoada, né? É feijoada espiritual. E aponta para a palavra, né? Mas em 1525, Lutero, junto com o João Bugenhagen, junto com o Justo Jonas e João Agrícola, depois ele vai ter um problema com o Agrícola, que o Agrícola vai para o antinomismo, né? Lutero não era antinomista, mas Lutero encomenda um catecismo para crianças em 1525. Ele já começa a usar esse nome, mas os luteranos, eles documentam a ideia de catecismo lá para Agostinho. Interessante. Ou seja, E o primeiro catecismo da Igreja Romana com esse nome, ele vem, acho que em 1535, com o Papa, ou 1537, alguma coisa assim, do Papa Pio V. Ou seja, a reforma evangélica, liderada por Lutero, que começa o uso da palavra catecismo. Onde é que eu quero chegar? Catecismo não é coisa de romano. Catecismo é coisa de cristão. Sim. Exatamente. Até porque anterior a essa época você tem muito mais a ideia de credos, né? A confissão, no caso, era muito mais exposta através de credos, no século IV, enfim, nos grandes concílios ecumênicos. Ali, se você fazia uma síntese através do credo e não através de catecismo. Né? Os catecismos são muito mais próximos da nossa realidade, da realidade protestante, do que da realidade católica romana. Né? Havia catequese, mas ela não era em perguntas e respostas. Perguntas e respostas com Althainer e com Lutero. Interessante. Com a reforma alemã. Mas havia a instrução, até mesmo no período escolástico, Ricardo de São Vítor, Honório de Autun, que foi aluno de Anselmo, eles produziram documentos catequéticos, né? Mas não com perguntas e respostas e o título catecismo. Isso é um feito da reforma alemã. Interessante isso. Agora, o senhor poderia também dizer por que, assim, se isso é uma ideia protestante, por que se perdeu isso durante o tempo? Você tem hoje muita gente falando sobre quando liga a palavra catequese, pensa lá no padre José de Anchieta, catequizando os índios, aí já acha que está batendo nos índios, né? Está querendo fazer alguma coisa imposta, né? Até liga a palavra catequese como uma ideia de imposição de fé a alguma outra cultura, né? Isso tem a ver com a questão da gente ter largado esse termo? Vamos lá, 2 pontos aqui. Primeiro, a questão de José de Anchieta é uma questão histórico-cultural, no sentido de que naquele tempo não podemos cometer o anacronismo, né? Se tiver algum historiador aí, não me bata, por favor, mas a ideia ali era de colonização, que não era só católica, também era, por exemplo, os calvinistas, quando chegaram na França Antártica, e os huguenotes. E também os reformados holandeses no Nordeste, também houve catequese dos índios. Então, a mentalidade era de colonização, ainda que os pastores tivessem ali fomentado a questão ali da pregação, da instrução bíblica, né? Mas, aquele tempo era colonização. Esse é o primeiro ponto. Por que a catequese se perdeu? Eu tenho indicado literatura. Firmados no Evangelho, de J. Packer e Gary Parrett, ou Parrett, não sei bem como se pronuncia o sobrenome dele. Sim, Firmados no Evangelho, edificando crentes à moda antiga pela cultura cristã. Os 2 autores e professores, eles vão documentar que a catequese se perdeu no evangelicalismo moderno por conta do movimento de escola dominical. Não estou falando mal da EBD, eles fazem uma leitura histórica. O movimento de escola dominical,
ele surgiu até de uma forma positiva, né? Juntar crianças que ficavam na rua para estudar Bíblia, gramática, matemática, história no domingo. A motivação foi boa, mas quando esse movimento ele é acolhido, os pastores terceirizam o ensino. Ou seja, isso é coisa de escola bíblica dominical. Ou seja, pessoas não instruídas em teologia assumem as salas dominicais. Não estou defendendo que precisam ser pastores ordenados, mas pessoas sem instrução teológica. Exatamente. Assumem as salas, geralmente pegando uma revistinha e lendo apenas, sem um devido preparo, utilizando a narrativa bíblica de uma maneira errônea ou errada, dando uma ênfase meramente comportamental ou moral. Se comporte como Jonas, se comporte como Daniel, se comporte como Abraão, sem trabalhar o drama da redenção, o que Agostinho vai chamar de narratio e doutrina, né? Você trabalhar o drama da redenção e trabalhar também a doutrina, ok? E por conta disso, então, a catequese ela cai em desuso no contexto do evangelicalismo geral, global, ocidental, talvez. No Brasil, alguém está escrevendo aqui o contexto neopentecostal, o evangelicalismo brasileiro ele é marcado, tem essa questão da mística, do misticismo, né? Do sincretismo, aí é uma leitura mais antropológica, ok? Não sou especialista, mas é uma leitura, como também a questão do anti-romanismo. Então, se o católico usa o nome, eu não vou usar. Uhum. Se o romano usa o termo, eu não vou usar. E aí se perde. Né? Falar que você recitar o credo e falar que da catolicidade da igreja matou todo mundo. Exatamente, credo apostólico. Mas não é coisa de católico? Não, é coisa de cristão. O credo é uma reza poderosa, né? Não, é algo a ser proclamado, é algo a ser declamado, né? É algo a ser proferido pela Igreja de Jesus Cristo. Então, assim, a catequese ela é coisa de cristão, ela é coisa de evangélico, ela é coisa de reformado. Nós estamos voltando ao primeiro ponto, nós estamos num período moderno, né, de uma separação. Na época de José de Anchieta, ali, colonização era uma igreja nacional, seja católica, reformada ou evangélica, mas hoje a gente vive a separação da igreja do Estado e a adesão ela é voluntária, né? Então, você não tem essa questão de imposição. A adesão ela é voluntária e isso é muito mais coeso com o Novo Testamento, aonde a catequese ela é útil para a proclamação do Evangelho e para a instrução da fé cristã àqueles que ou já se renderam a Jesus ou ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Muito interessante isso. Pastor, agora, se eu sou um plantador de igreja e quero tornar minha igreja, essa igreja que eu estou plantando, confessional, como é que eu faço para poder selecionar ou escolher a melhor confissão ou ensinar os irmãos de acordo com um catecismo que seja bacana, de acordo com a realidade, até do jeito que a Caroline falou, que seja algo cultural, dentro do contexto, né? Porque a gente está num outro tempo da história, né? Tem como a gente adaptar isso para o nosso contexto e selecionar essas obras de uma maneira mais eficiente? Olha, o interessante seria, no caso, as denominações, elas têm as suas confissões. Então, eu dou aula para seminários de tradição congregacional e eu tenho falado com eles, por exemplo, a Declaração de Savoy, né? Então, para quem é presbiteriano, você tem a Confissão de Fé de Westminster.
E os símbolos de fé, o diretório de culto, inclusive, e tal, não foi só a confissão e catecismo, né? Mas quem é batista tem a confissão de fé de 689. Aliás, a editora O Estandarte de Cristo tem feito um excelente trabalho em divulgar a confessionalidade batista, né? Estão lançando obras aí, a confissão Mas os de 689. batistas da Convenção Batista Brasileira subscrevem essa confissão aí? Acho que não, né? Não subscrevem. Mas as confissões e os catecismos são de livre uso das comunidades locais, né? Eu estou apontando para os documentos históricos. Entendi. Só uma curiosidade. Não, sim. A minha esposa Eulina citou aqui o Catecismo Nova Cidade, que também é muito objetiva, é uma linguagem mais palatável. A Igreja da Trindade, em São José dos Campos, né? Os pastores aí, Franklin Ferreira, Tiago Guerra, adotaram a declaração da Coalizão do Evangelho, como também o Catecismo Nova Cidade, como símbolos de fé. Então, você olhar os documentos, respondendo mais diretamente a sua pergunta, e você entender quais os documentos que convergem com a sua comunidade, principalmente no campo da eclesiologia, ok? E dos sacramentos. Então, no caso, por exemplo, o senhor é presbiteriano, né? Eu não chamo militar de você, desculpa o hábito, mas o senhor é presbiteriano, então a sua tradição denominacional batiza infantes. A minha não batiza, não estou entrando no mérito. Eu estou falando para atentar essas questões cruciais, né? Para essas questões, eu não diria que são cruciais, mas que são relevantes para a comunidade. Elas não são cruciais para termos comunhão. Sim. Sim. Agora, atentar. No caso de comunidades independentes, que não fazem parte de uma tradição denominacional, atentar junto com a comunidade. O que sua comunidade pensa? Está plantando uma igreja. Ok, mas tem um grupo ali. O que o grupo pensa sobre batismo? Sobre ceia? Governo de igreja, né? Então, tem vários documentos, a World Reformed Fellowship, né? A Fraternidade Reformada Mundial, tem um documento, se não me engano, eu acho que está nesse livro aqui, deixa eu só consultar rapidamente, né? Porque eu sei que o nosso tempo é curto. Não, muito interessante. Tá aqui, ok? Fraternidade Mundial de Igrejas Reformadas, que se reuniu em 2010 em Edimburgo, na Escócia, né? Então, há uma proposta aqui de uma declaração de fé, tá? Ela está nesse livro aqui, ok? No final. Então, há muita coisa, há muitos documentos aí, e o plantador ou o pastor pode expor a comunidade, para a comunidade, então, escolher, ok, qual vai ser a sua confissão de fé. Né? Interessante. A gente estava comentando com o pastor Hidauro aqui sobre uma das confissões de fé reformada mais antigas do mundo, que foi produzida aqui no Brasil, né? Confissão de fé da Guanabara. Fluminense, né? Guanabara, 1558. E a gente passa batido por ela. Exatamente. E usando a escola bíblica dominical, os encontros formais da igreja, ou informais, né? Eu já catequizei pessoas, estou dando exemplos práticos. Sim. Exatamente. Em praça de alimentação de shopping. Né? Litoral, num quiosque tomando água de coco na praia, ok? Porque a gente tem dúvida, né, pastor? Como é que eu vou fazer isso na minha igreja local? Vou botar o pessoal para decorar, vou dar aula na escola dominical sobre... Como é que... O pessoal tem muita dúvida sobre isso. Aspectos práticos. Encontros informais e formais. Formais. Escola bíblica dominical,
estudo bíblico de meio de semana, grupos caseiros, grupos nos lares, célula, seja qual o nome que a comunidade utilizar, os encontros formais e encontros informais, pode ser sábado com a juventude, a praça de alimentação de shopping, agora não dá por conta da pandemia, agora é tudo online, mas tem também, ali praça de alimentação, sim, você pega ali um suco, um sanduíche, uma refeição, come, ri junto, e Bíblia e catecismo, né? E mãos à obra. E é interessante porque se você abordar uma confissão, um catecismo, né, que é mais prático, você vai estar abordando praticamente todos os aspectos da Bíblia, né? Isso é legal. Né? Você vai ter um panorama... Isso é Lutero. Isso é Lutero. Né? O catecismo como uma chave hermenêutica, interpretativa das Escrituras, com a ideia de inculcar a palavra de Deus no coração, na vida dos ouvintes. Né? Na vida dos catecúmenos. Deficiente, né? Você frisa muito num ponto, muito. E você pega essas revistas colonial, como o senhor bem citou aí, é muito água com açúcar, mamão com açúcar, coisa só de relacionamento, não sei o quê, coisas mais moralistas, né? Como o senhor falou, mas sem expor as escrituras, você fica tirando princípios morais superficiais que não levam em nada, né? Deísmo moralista terapêutico, né? A ideia de 5 passos para o seu casamento ser feliz, né? Então, o que eu preciso para o meu casamento ser feliz? Me arrepender, né? Exatamente. Deixar de enfim, deixar de perturbar minha esposa, me arrepender dos meus pecados, né? Não descontar nela o mau humor adquirido no trabalho. Enfim, isso é catecismo, né? Isso é catequese. A catequese ela tem um efeito da praxis, né? Da vida cristã. Da vida cristã. Lutero fala de verba e ópera, né? A palavra é verbalizada e a palavra em operação, uma tradução, a palavra operada, né? Se isso é possível. Mas a ideia é da ética, né? A ideia da direção cristã, né? E o catecismo, a catequese faz isso, ela dá a direção. Não é 5 passos para o casamento ser feliz, é ensinar a pessoa a se arrepender, a negar a si mesma, com a graça de Deus, claro, a confiar em Cristo, e com a graça de Deus, aí sim, ela vai a ser direcionada pelo Espírito Santo, né? Que legal. Na palavra. Pastor, eu queria agradecer esse tempo que a gente teve aqui, né? Te agradecer por essa oportunidade maravilhosa. Eu que agradeço, uma honra. Obrigado, pastorzão. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. His truth to triumph.